Ontem na coletiva, o Abel Ferreira foi questionado pela escalação, que foi uma escalação um pouco mais audaciosa da parte dele, onde ele atendeu alguns pedidos de torcedores. Inclusive o Facincani deixou bem claro sobre isso, o que ele pensa, né, sobre essa situação de muitas vezes os torcedores tentarem escalar os times e muitas vezes os torcedores estão certos pelas escolhas erradas de Abel Ferreira. Ontem ficou muito claro, o Palmeiras dominou o jogo praticamente inteiro, com a escalação mais audaciosa, mais perfeita, vamos colocar assim, do Abel Ferreira. Eu vou deixar a parte da pergunta do Facincani e também a resposta do Abel Ferreira relacionado a isso. Ele, no fundo, ele sabe, mas ele jamais ele vai dar o braço a torcer que ele errou. Isso não vai fazer, não vai acontecer, porque ficou muito claro e evidente no penúltimo jogo, onde ele assumiu o seu erro e talvez ele tentou corrigir. E ele percebeu que a sua correção deu resultado. Que o Palmeiras foi muito mais insistente, muito mais incisivo, muito mais perspicaz dentro de campo do que o Botafogo. Sabemos que o Botafogo é um time que joga atrás. A gente viu nos outros jogos que o Palmeiras jogou também, e até mesmo dentro do campeonato do Super Mundial, como o Botafogo se portou nesse Super Mundial. É um time que joga lá atrás em uma bola, esperando uma bola só. E se der certo, eles vão guardar, né? O poder de marcar deles é bom, porém o Palmeiras tem essa dificuldade. Ele criou muito e não conseguiu converter em gol. E em determinados momentos da partida a gente viu que o Palmeiras conseguiu realmente dominar o jogo. E o Paulinho mudou totalmente a história desse jogo e eu espero que continue com essas formações táticas. Uma formação um pouco mais audaciosa. Se liga aí no que o Abel ferrou, e eu acho que vai gerar polêmica essa parte, esse trecho da coletiva de Abel Ferreira aí. Comenta, porque é muito importante pra gente saber o que você pensa. Gostaram da escalação de ontem? Abel, Felipe Facincani, TV Gazeta. Filadélfia, Rock Balboa, sofrimento todo, né? Você sabe muito bem como é que é o final dessa história, né? Mas o Abel, quantos milhões de treinador que você brinca que temos aqui desse lado na torcida? São 15, 20, 30 milhões. Torcedores que pedem o Alan, que pedem o Maurício, etc e tal. Torcedores ou treinadores? Desculpa, não. Não, quantos treinadores existem aqui também? Que você brinca, né? Existem milhões aqui, mas só um tá aí sentado, né? E por todos os cursos que você fez aqui, tirando toda a sua carreira de profissional praticamente para estudar. Mas, de alguma forma, Abel, quando o momento de alguns jogadores passa a ter esse destaque e o torcedor também passa a enxergar do outro lado, nós aqui opinamos de forma às vezes correta, incorreta, aí o treinador do outro lado vira o teimoso, ele vira o gênio, você fala sobre isso. O quanto que algumas coisas também você consegue pegar de fora para entender que o momento pode fazer a diferença como hoje. Para mim, o jogo do Palmeiras hoje, no ano, mentalmente, fisicamente, pelo peso, foi o melhor. Tá? E muito também por alguns jogadores que entraram, especialmente o garoto Alan, que não aguentou até o fim talvez o calor. O Estevão estava no melhor jogo dele e infelizmente talvez, acho que acredito, pelo calor saiu. O quanto que isso também te traz satisfação de entender que algumas opiniões lá fora, se é que te influenciam, e quando dão certo, o sentimento é positivo como você tem colocado agora. Vou-te ser sincero, não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Não reconheço competência para... Ouço, vejo, dá-me... Como é que eu te vou dizer? Dá-me energia. Eu preciso dessa gasolina para despertar o meu espírito competitivo. Mas é bom que tenham muito, sabem que eu também tenho um treinador em casa. É feminina. E ainda bem que há muitos treinadores, sabem porquê que ainda bem que há muitos treinadores? Porque o futebol precisa disso. O futebol precisa dos vossos comentários, precisa das vossas opiniões. Outras pessoas que têm fora podem ter opiniões diferentes. Sabem, eu quando... Eu tenho aqui um anel, quando me casei, ele é ouro e é fininho. Mas se eu quiser saber quanto é que vale este anel, eu tenho que ir ao especialista mesmo. Não vou à feira perguntar quanto é que vale este, tenho que ir a um especialista. Um especialista de treino, um especialista que vai pesar, que sabe quantos quilates tem, e aí eu ouço. Aí eu ouço, treinadores eu ouço, especialistas de futebol eu ouço. Opiniões são só opiniões e está tudo certo, e ainda bem que há muitas opiniões. E há algumas que eu gosto de ouvir porque me alimentam como
competidor. Sabem quando dizem, pá, ele não presta para nada, já acabou o ciclo dele, o gajo não... Isso dá-me uma vontade de trabalhar ainda mais. Ah, é? Depois de tudo o que nós já fizemos aqui, que estamos a fazer e que vamos fazer, ah, é? Vocês, em vez de valorizar aquilo que têm, dizem assim, não, porque realmente este treinador valoriza, ou pode valorizar aquilo que é o futebol brasileiro, é o contrário. Parece que querem afugentar. E é por isso que às vezes eu penso, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar? Pelo Palmeiras, sim. Pelas pessoas com quem eu trabalho, sim. Pela minha família, sim. Pelo resto, coloco muitas dúvidas. Coloco muitas dúvidas se vale a pena continuar. Mas por aquilo que eu vivo dentro do Palmeiras, não vou encontrar em lado nenhum. Nem aquilo que fazem a mim, nem os jogadores que eu tenho, nem o que fazem à minha família. Em lado nenhum. Isso eu tenho a certeza absoluta. Eu não joguei em muitos clubes, joguei em poucos clubes, mas este é um clube, e vou voltar a repetir, que cuida, que protege e que nos ajuda a crescer. Eu não vos vou dizer o que é que a Leila me disse a seguir ao jogo do Miami, mas é uma sorte para um treinador como eu ter uma presidente como ela, é uma sorte. É uma sorte. E é por isso que eu gosto tanto do Palmeiras dentro do CT, como eu gosto, estes torcedores são únicos. Acho que não vou encontrar também em lado nenhum. Portanto, enquanto eu estiver aqui, eu vou desfrutar com os meus jogadores ao máximo, porque clubes como o Palmeiras, digo, mas tu és do clube, clubes como o Palmeiras há muito poucos nos dias de hoje. Está bem? Thank you, Abel.